Quais são alguns fatos perturbadores sobre o oceano? Digo isto aos novos mergulhadores. O oceano não se importa com você. Ele não está tentando matá-lo ativamente, mas ele fará muitas coisas por conta própria que o matarão absolutamente se você não estiver preparado e atento. Sei que isto pode se aplicar a qualquer ambiente natural, mas parece muito mais adequado quando se fala do oceano. Uma onda para a qual você não estava preparado pode tornar seu dia muito ruim. Para o oceano, é apenas negócios, como sempre. Há mais aviões no oceano do que submarinos no céu. O oceano é azul porque todos os outros pigmentos são absorvidos. Assim, após uma certa distância, tudo se torna uma cor azul monótona, a menos que você tenha alguma outra fonte de luz. A parte estranha é que se um mergulhador for cortado debaixo d'água, o sangue parece preto, como tinta. Todo o vermelho já foi absorvido há muito tempo, de modo que não há mais comprimentos de onda para mostrar uma cor vermelha quando você sangra. Apenas 1% de seu piso foi explorado. É um conhecimento bastante comum até agora, mas a maioria das pessoas não entende o quão absolutamente insano ele realmente é. Sabemos mais sobre a superfície dos mares do que sobre nosso piso oceânico. Os oceanos estão sendo sobrepescados e poluídos a uma taxa tão alta que podemos ver um colapso do ecossistema em algumas décadas. O sonar que utilizamos para o mapeamento em alto mar realmente lixa várias espécies, especialmente baleias, golfinhos e botos. Imagine andar por aí e um ruído de alarme de decibel de nível de tornado aciona bem ao seu lado. Fazemos isso toda vez que usamos esse sonar de alta potência e ele basicamente aumenta suas próprias habilidades de sonar, tornando-os incapazes de se comunicar e navegar. Acredita-se agora que estes sons são a razão mais forte para o aumento da varagem dos mamíferos oceânicos. Baleias, golfinhos, etc. estão desesperadamente procurando uma maneira de escapar destes ruídos. Eles nadam para as profundezas mais rasas na esperança de paz apenas para ficarem presos. Tão triste. A maior parte da poluição plástica no oceano não é causada por palhinhas, sacos de compras ou artigos de consumo, como a maioria de nós foi levada a acreditar, mas sim por redes e equipamentos de pesca. Assisti um documentário. O que eles encontraram na parte mais profunda do oceano conhecido, mais profunda do que até mesmo a Fossa Mariana, um saco de plástico. Nós, humanos, não prestamos. Há naufrágios perfeitamente preservados da Grécia Antiga preservados no fundo do Mar Negro. A água é tão profunda que se torna anóxica, livre de oxigênio, o que preserva materiais orgânicos como a madeira. Os naufrágios são frios, mas eu acho o fenômeno um pouco perturbador, já que provavelmente não há vida lá embaixo. Acidificação oceânica. O aumento das concentrações de dióxido de carbono atmosférico leva a maiores concentrações de Q2 dissolvido na água do mar superficial. Isto resulta na acidificação oceânica, que pode afetar o crescimento do fitoplâncton fotossintético que forma a base das teias de alimentos marinhos. Assim, o colapso total do ecossistema marinho devido às emissões de gases de efeito estufa. O oceano produz mais da metade do oxigênio na Terra, o que não é um bom presságio para nós. Quando as criaturas marinhas morrem no oceano e seus ossos afundam no fundo do oceano, os vermes zumbis comem os ossos. A pele segrega um ácido que dissolve os ossos, digerindo a gordura restante e as proteínas deixadas para trás. O fato de os cientistas pensarem que descobrimos mais do espaço exterior do que dos oceanos me assusta, considerando que nem sabemos o tamanho de nosso universo. É bem conhecido, mas sinto que as pessoas simplesmente ignoram a quantidade de coisas que perdemos no oceano, como peças importantes da história, navios militares, aviões, pessoas. E não é apenas história recente, como se ainda estivéssemos encontrando navios antigos e coisas mecânicas, restos do esqueleto e assim por diante. E se todas as estátuas e cidades e coisas que encontramos afundadas é incrivelmente aterrorizante, porque simplesmente não sabíamos que elas estavam lá. Como não incluir as coisas que não exploramos no oceano e que são nativas do oceano? Temos tantas coisas para encontrar lá, como se ainda não soubéssemos tecnicamente o que aconteceu com Amelia Earhart. Pensamos ter encontrado o que poderia ter sido seus restos mortais em uma ilha, mas não sabemos se foi ela ou não. E onde está o avião dela? Sem mencionar que, embora não tenhamos ideia de como é comum as pessoas despejarem corpos no oceano, como o oceano é um enorme cemitério para corpos, veículos e história. Há partes do oceano que estão mortas, sem oxigênio na água, o que significa que nada pode sobreviver. Nenhum peixe, nenhum plâncton,
Nada mesmo. Eles estão se espalhando exponencialmente. Embora sejam minúsculos agora e já foram, ao ritmo de crescimento, eles vão causar sérios problemas antes do final do século. Meu tempo para brilhar. Apenas não espere que eu tenha todos os fatos. Estou em um nível de conhecimento de fatos mais divertido e não sou um especialista neste campo. Então, caranguejos. Por que TF fazer religiões abraâmicas e muitas culturas proíbem comê-las? Porque as pessoas no passado acharam algo tão delicioso para ser deplorável? Bem, é provável que tenham se baseado em suas próprias experiências. Porque, há muito tempo atrás, comer caranguejos era deplorável. No passado, os caranguejos eram colhidos em águas rasas. Pessoas que morriam no mar. Pessoas que eram mortas na costa. Pessoas que se afogavam apenas nadando e pescando. Todas essas pessoas eram alimento para os necrófagos do mar. E algumas dessas pessoas tinham estágios iniciais de doenças de prions. Os prions são proteínas deformadas que são muito difíceis de destruir. Eles normalmente sobrevivem não apenas à digestão, mas a múltiplos ciclos de vida das criaturas. Pense nisso como microplásticos. Se um caranguejo come prions, um peixe come o caranguejo, e um humano come o peixe, tudo isso é transferido para o humano. Tipicamente os prions não atravessam as barreiras das espécies. Uma doença notável dos prions que atravessa muitas barreiras das espécies é a raiva. Colocando de forma muito simplificada, os mamíferos têm saliva. A doença das vacas loucas é uma doença de prions em que uma proteína dessa saliva é agora uma proteína deformada que causa sérios problemas com seu corpo. E se uma criatura infectada com e obtém essas proteínas, então seu corpo provavelmente a colocará onde pertence e isso faz com que ela se torne um IG, já que a criatura recém-infectada começa a fazer prions. De volta ao caminho certo aqui. A maioria das doenças de prions não são tão ruins quanto a raiva, mas muitas pessoas desenvolvem prions em suas vidas. Mas normalmente não se tornam maus o suficiente em uma vida para causar problemas. Mas se uma pessoa é ligeiramente infectada com prions é indiretamente consumida por uma pessoa mais jovem, bem, isso pode se desenvolver suficientemente rápido para causar sérias complicações. E se essa pessoa for enterrada no mar se começar a se agravar a partir daí? Tantos humanos há milhares de anos atrás comparavam comer alguns moluscos às complicações mais drásticas causadas pelo canibalismo. Porque, muitas vezes, era canibalismo indireto. Tornou-se um rumor de que comer mariscos poderia causar alucinações auditivas, visuais, deformações musculares, anemia e outros problemas de longo prazo que eles não entendiam completamente. Eventualmente, muitas culturas perceberam independentemente que não valia a pena comer alguns animais e tornou-se tabu comer crustáceos. Portanto, da próxima vez que você comer frutos do mar, basta lembrar que há uma chance não zero de que você esteja canibalizando erros biológicos que podem se transformar em uma incapacidade física ou mental paralisante. Seus sonhos doces e bem-vindos, companheiros humanos. A corrente do Golfo é criada pelo derretimento do gelo da calota polar norte, que se desintegra rapidamente. Uma vez desaparecida, a corrente do Golfo desaparece. Uma vez desaparecida a corrente do Golfo, o padrão meteorológico para todo o hemisfério norte muda drasticamente. Isto será catastrófico. Cada plataforma continental tem o potencial de abrigar locais de valas comuns ou vilas e até mesmo cidades uma vez povoadas. O Oceano Atlântico era na sua maioria ilhas, de acordo com relatos egípcios de sua pré-história. Então, devido a um cometa passando muito perto da Terra, a era do gelo que dominou enormes seções do globo foi descongelada insanamente rapidamente, fazendo com que as placas tectônicas que unem o meio do Atlântico se dobrassem e deformassem, deixando o que havia estado acima da água abaixo da água. Este é o lugar mais provável de onde vem a história da Atlântida, uma cultura marítima do meio Atlântico baseada no que é hoje o arquipélago dos Açores. Mas teria sido muitas centenas de ilhas dado um nível do mar mais baixo. Note que isto é simplesmente teoria baseada em alguma história antiga. No entanto, podemos ver evidências deste nível de elevação rápida do nível do mar em outros lugares menos afetados por esta agitação das placas tectônicas, como por exemplo, ao largo da ilha de Iri, no Reino Unido, onde é estimado entre 8.000 e 6.000 a.C., o nível global do mar subiu para cobrir os únicos assentamentos da Idade da Pedra recentemente descobertos que se encontravam sob o Canal da Mancha. Isso deixa a assustadora pergunta sem resposta. Quantos outros assentamentos e civilizações outrora chamavam que agora é o fundo do mar, o lar?
Sabemos menos sobre as profundezas de nosso oceano do que sabemos sobre nosso sistema solar. Também em algum lugar lá embaixo há seres vivos capazes de esmagar um U-Boat como uma lata. Aconteceu durante uma missão de exploração em alto mar, onde eles baixaram um U-Boat robótico para baixo para fazer marcha lenta quantos quilômetros quando de repente sentiram uma força imensa puxando no U-Boat quase quebrando o cáter do guindaste. Quando puxaram para cima estava severamente deformado e tinha marcas de mordidas gigantescas. Até hoje ninguém sabe exatamente o que atacou o U-Boat. Essa história é corroborada pelos sobreviventes. Durante uma das guerras mundiais, um navio foi afundado e 11 sobreviventes agarrados a um barco salva-vidas até que um deles foi arrastado para o abismo por um cefalópode. Se ele não tivesse sido morto pelo bico do animal, ele teria morrido sob uma pressão horrível enquanto o cefalópode provavelmente descia rapidamente com sua presa vital. Não é possível dizer a que espécie este cefalópode pertencia, mas a lula gigante e a lula colossal são as maiores e mais pesadas conhecidas até agora. E alguns cientistas especulam que lá pode haver uma espécie ainda mais maciça de cefalópodes nas profundezas do oceano. E sempre que você navegar de barco e olhar para a escuridão azul profunda do oceano, lembre-se que a probabilidade nunca será zero de ser agarrado de repente por um e arrastado para a escuridão total, morrendo uma morte horrível. Horrível.